Olá, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre livros referentes à disciplina do estudo. Alguns livros eu não tenho em mãos, mas eu vou citar o nome e também estão nas notas de aula lá. O primeiro livro que eu quero recomendar é o Entendes o que Lês, do Gordon Fee e Douglas Stewart. Eles escreveram dois livros que se completam, como se fossem dois livros que você deveria ler junto. O Entendes o que Lês e o Como Ler a Bíblia livro por livro. Os dois são muito bons. O Entendes o que Lês trabalha partindo da ideia de que você deve entender o estilo literário de cada livro da Bíblia para poder compreender melhor o livro. Então ele trabalha explicando os diversos estilos literários que a Bíblia tem. Então ele vai falar dos livros da lei, dos livros históricos, dos livros de sabedoria, dos evangelhos, dos livros dos profetas, do Apocalipse e por aí vai. E aí ele vai explicando que cada estilo desse tem uma forma de interpretar, uma forma de ler esses livros. Então isso ajuda bastante na hora de fazer a leitura dos livros. E o Como Ler a Bíblia livro por livro vai então trabalhar a questão histórica de quem é o autor do livro, para quem ele escreveu, em que época, em que contexto histórico, e ele vai tentar amarrar esses livros todos dentro da narrativa bíblica. Então, depois ele vai mostrar a estrutura interna do livro, como ele foi construído. Isso te dá uma visão muito boa de como é que você o que você vai encontrar ao ler esse livro, e você vai prestando atenção nessas subdivisões do livro. É muito mais interessante entender essas subdivisões do que a divisão dos capítulos e versículos que a gente tem, porque às vezes a divisão que ele apresenta não bate com a divisão do livro. Né? Então, vale a pena ler. A minha Bíblia tem até anotado essas divisões muitas vezes para compreender melhor. Então, quando você entende que um livro como Hebreus usa 4 argumentos para provar que Cristo é o Messias, e cada parte do livro então tem uma dessas justificativas, uma dessas teses, e depois intercala exortações, ânimo para aquela igreja, você lê de uma forma diferente. Quando você vê que Atos é dividido, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, e que há também pedaços que amarram, que mudam a cena e que introduzem a próxima parte, você lê diferente um livro desse. Quando você lê que Mateus é dividido em algumas partes, cada parte tem discursos de Jesus e tem narrativas, você também lê de forma diferente. Então é bem interessante ver essa forma que esse livro ajuda. Da mesma forma que esse livro, Como Ler a Bíblia livro por livro, eu gosto muito do projeto The Bible Project. Ele é um projeto em vídeo, tem o site deles e tem os vídeos no YouTube também. Eles começaram a fazer os vídeos em português, a dublagem dos vídeos, mas a maioria você vai ver em inglês, com legenda em inglês normalmente, com legenda em português, na verdade. Mas eles falam bem rápido, então você talvez vai ter que assistir várias vezes, né, para poder pegar bem, porque ele está falando, você vai ter que ler e ao mesmo tempo ele é desenhado, porque eles são todos desenhados, né, com arte no papel ou com animação. Alguns vídeos, tem alguns livros da Bíblia que até eles fazem 2 vídeos. Tem o vídeo que é todo rabiscado, né, ele vai construindo o desenho e no final monta um mapa do livro, e tem alguns que são animações, como se fossem desenhos mesmo. Mas são vídeos fantásticos, não só dos livros, mas também dos estilos literários. Ele também fala como ler os estilos literários, ele também fala sobre os conjuntos de livros poéticos, livros da lei, assim por diante. E antes de ler um livro da Bíblia, eu geralmente vou no vídeo e assisto para compreender melhor o contexto. Então vale a pena usar esse material como apoio. Outro livro que eu quero recomendar é o Guia Fácil para Entender a Bíblia. Eu não li ele inteiro ainda, mas eu gosto de consultar. É um livro bem interessante, Como Ler a Bíblia livro por livro. Tá cheio de mapas e tabelas e gráficos, e é bem interessante, tá? O livro bem moderno, a diagramação, e vai ajudar também a gente a compreender contexto histórico, né? Por exemplo, né, que profetas viveram no mesmo período, quais viveram em Judá, quais em Jerusalém, quais viveram
no período que o povo foi levado para o cativeiro e assim por diante. Então, entendendo esses contextos, fica mais fácil da gente compreender a palavra. Tem um livro que eu não li ainda, mas eu quero recomendar até por recomendação do pastor Evaldo, que é o Como Estudar a Bíblia Sozinho, do Tim LaHaye, um livro bem antigo. Eu tenho ele aqui, mas não li ele ainda. Não vou procurar agora, porque eu nunca acho os livros na estante, né? Não quero passar vergonha aqui agora. Não quero passar vergonha de ficar procurando, ó. Vou ficar aqui. Ah, tá aqui. Como Estudar a Bíblia Sozinho, do Tim LaHaye. E esse é um livro para você aprender a estudar sozinho, né? Como você criar o seu hábito de leitura da Bíblia. Então, vale a pena também. E depois, aí sim, eu recomendaria que você tivesse talvez uma Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo da NVT é muito boa, recomendo. A Bíblia de estudo da NVI também é muito boa. Depois tem Thompson e outras Bíblias aí. Tem a Bíblia do Discipulado, do pastor Josadá, que também poderia ser usada. Então vale a pena ter talvez alguma Bíblia dessa. Todas elas têm introduções aos livros da Bíblia e assim por diante. Vão ter comentários explicando cada parte. Tá? Então são materiais para você aprender a estudar a Bíblia. Tá? Mas nada tira aqueles pontos que a gente já falou lá na aula. Ok? Então é isso. A gente fica por aqui. Até a próxima.